Governo João Goulart e o golpe de 1964. Capítulo 24. Na aula de hoje, a gente vai ver como é que foi o último governo antes do período militar e o que acontece para o surgimento do golpe. Então, a gente tem o governo de João Goulart, que vai de 1961 a 1964. João Goulart, também conhecido como Jango, era o vice de Jânio Quadros, e quando Jânio Quadros renuncia pela Constituição, quem assume é o vice. Então, João Goulart assume a presidência. Só que João Goulart ele não era bem visto por grande parte da sociedade. Primeiro porque ele era ex-ministro de Getúlio, então ele trazia uma carga, uma experiência de Getúlio, como se fosse um retorno do governo de Getúlio ao Brasil, e tinha muita gente que não queria aquela forma nacionalista de governar de Getúlio. E além disso, as ideias de João Goulart eram muito associadas às ideias da esquerda. Então, lembrando que a gente está num período de Guerra Fria, um período que é muito tenso, aquela briga entre capitalismo e socialismo, e as ideias de João Goulart tendiam muito para as ideias comunistas, para as ideias socialistas. Então isso trazia um certo medo para a sociedade. Quem eram os opositores nesse momento? Os udenistas, que eram o pessoal do partido da UDN, União Democrática Nacional, alguns setores do exército e alguns grupos políticos estrangeiros pela essa questão das ideias socialistas. Então, essa galera, quando Jânio Quadros renuncia, ela tenta impedir que João Goulart assuma o poder. No momento da renúncia de Jânio Quadros, João Goulart estava na China tentando acordos comerciais com os chineses. Então, o Brasil estava numa postura independente nesse contexto de Guerra Fria e João Goulart está na China. E aí os seus opositores articulam uma forma de impedir que João Goulart retorne ao Brasil e assuma o governo. E aí, nesse momento, vai surgir a campanha da legalidade, que encabeçada por um político chamado Leonel Brizola, na região sul, em Porto Alegre, onde ele vai reivindicar que a Constituição seja atendida e que João Goulart tome posse do seu governo, porque assim o é de direito, é o que prevê a Constituição. E aí há uma movimentação popular que vai aderir a essa campanha da legalidade, e aí fica, né, a oposição brigando, dizendo que ele é um perigo, mas uma outra parcela da sociedade diz que a Constituição precisa ser respeitada. E qual foi a solução para isso? A implantação do parlamentarismo, que vai acontecer de 1961 a 1963. Então, João Goulart volta como presidente, mas não é mais um governo presidencialista, e sim parlamentarista. Vai ter um primeiro-ministro e um parlamento que vai governar junto com o presidente. Qual a intenção disso? Enfraquecer o poder do presidente. Então isso é aprovado e aí João Goulart tem a permissão para governar. E aí, em 63, é feito um plebiscito, é colocado em votação, e a população vai decidir se mantém o parlamentarismo ou retorna ao presidencialismo. E a população decidiu para retornar ao presidencialismo porque esse sistema parlamentar não estava dando certo, sucessivas trocas de ministros no parlamento, então a população decide pelo retorno do presidencialismo. Então vamos ver um pouquinho das medidas de João Goulart no seu poder. Então qual é a situação desse período? Uma grave crise econômica, alta de inflação, salários desvalorizados, surgimento de movimentos ruralistas, como as ligas camponesas, que vão reivindicar que o governo olhe para a população rural. E aí, o que João Goulart vai fazer? Vai começar a criar medidas em prol dessa população. Por exemplo, dar direitos trabalhistas a esses camponeses para que eles ganhem salários, carteira assinada. Então, esse é um dos movimentos que vão nascer nesse período. Há uma tentativa de aproximação com os militares e os empresários nacionalistas,
com operários, intelectuais, repetindo o feito de Getúlio Vargas. Então, João Goulart tem essa pegada ainda de Getúlio Vargas, ele tenta fazer a mesma coisa que Getúlio Vargas fez. Só que agora o momento é outro, a situação do Brasil é outra, então ele não consegue fazer o que Getúlio Vargas fez. E aí é criado o Plano Trienal, que é um plano econômico que tem medidas bastante polêmicas. Por exemplo, reforma agrária para atender a uma das reivindicações das ligas camponesas, aumento de impostos para as camadas mais ricas da sociedade, redução de gastos públicos. Então, imaginem vocês quando os grandes empresários ouvem isso de aumento de criação de impostos, aumento de impostos para essa camada, quando os latifundiários, os grandes fazendeiros, ouvem essa ideia de reforma agrária, e com isso tudo eles piram, eles eles aí sim que já eram opositores e se tornam mais opositores ainda. Fora o fato de que essas medidas se assemelham muito com medidas socialistas, ideias de reforma agrária, fim dos privilégios para as camadas mais ricas. Então, num contexto de Guerra Fria, isso soava muito um governo socialista. Então, isso alarmou muito a população a partir desse momento. E aí a gente vai ter o comício da Central do Brasil. Então, buscando ganhar o apoio popular e enfraquecer o Congresso, João Goulart, o que ele faz? Ele começa a organizar comícios para falar com a população. E acontece o comício da Central no Brasil, em 13 de março de 1964, que reúne cerca de 150 mil pessoas. E aí ele vai falar com a população e nesse comício ele assina 2 decretos, desapropriando uma refinaria de petróleo estrangeira e algumas outras propriedades. E aí isso já agita ainda mais a população, porque, mais uma vez, assemelha o alarme do socialismo grita mais uma vez, parece o quê? Uma estatização, esse cara está querendo implantar o socialismo. Mas, na verdade, não é isso. João Goulart nunca se declarou socialista, nunca declarou que havia pretensões de transformar o Brasil num governo socialista. Mas ele tinha medidas mais sociais, mais populistas, que ele queria seguir a onda de Getúlio Vargas, mas nesse contexto já não era mais cabível esse tipo de governo. E aí surge um outro movimento chamado Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que vai acontecer em 19 de março de 1964. Foi organizado por mulheres frequentadoras de associações católicas, que vão reunir cerca de 500 mil pessoas nas ruas de São Paulo protestando contra o governo. Esse já é um movimento popular contra o governo. Então, enquanto o outro junta 150 mil, esse junta cerca de 500 mil pessoas. São 500 mil pessoas nas ruas reclamando do governo. E aí, essa marcha ela vai ser o primeiro sinal de que o governo vai ruir. Então, a gente já tem uma oposição bem forte ao governo. A UDN, que era o partido de oposição, políticos conservadores do próprio PSD, que era o partido do presidente, também estavam contra ele. Estados Unidos estava contra ele por conta das atitudes, né, que se aproximavam muito da União Soviética. Militares, grande parte dos militares agora estão contra o governo. Os empresários, latifundiários, a Igreja Católica, pela questão das ideias socialistas. O comunismo ele é contra a religião, e aí a Igreja Católica se vê ameaçada com isso. Então, todos esses setores se tornam oposição a esse governo militar. E aí, quando ele percebe que ainda tem a parcela da sociedade civil que também está contra o governo, eles veem que agora dá, a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer uma grande mudança. E esse grupo também apoia uma intervenção militar. Então, quando estourar a ditadura, a parcela da sociedade que vai apoiar são justamente essas pessoas.
o DN, os conservadores do PSD, Estados Unidos, militares, empresários, latifundiários, Igreja Católica. E em 31 de março de 1964, os militares tomam o poder. E aí marca o fim do período democrático, que é iniciado em 46, quando Getúlio Vargas sai, e acaba em 64. E a partir de então a gente tem um novo período de 21 anos de governo militar, governo civil-militar, porque em alguns momentos a gente também tem presença de civis, e nesse momento essa entrada, essa intervenção militar, ela é chamada de golpe por quê? Porque não está prevista na Constituição. A Constituição não previa uma intervenção militar e por conta disso a gente diz que é um golpe e diz que é um golpe civil-militar porque há participação da população civil também nessa intervenção. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 12, 13 e 14. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5 e os contextualizados, atenção, 8, 9 e 10.